JT Woods, Live 67. Então fala um pouco pra gente aí sobre a questão da relação histórica entre capoeira e quilombos. A fala é sua, fica à vontade. Primeiro eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui tratando desse assunto importante de relevância extrema, né, para os dias atuais, com esse ponto de vista e esse posicionamento político também dentro da capoeira. Eu não me coloco no lugar de alguém que vai ensinar algo às pessoas. Eu me coloco no lugar de que eu tenho um conhecimento que eu construí junto com outras pessoas e que eu pretendo também, juntamente com você nesse momento aqui, as pessoas que venham a interagir, construir também, né? Eu me coloco nesse posicionamento de construção. Bom, José Paulo, primeiro a gente começa a falar da capoeira, né? A capoeira ela nasce justamente dessa subversividade. O capoeirista ele é subversivo, não no sentido de ser um delinquente ou um cara mau de coração, mas um cara revoltado com as injustiças da vida. O capoeirista, ele por si só, ele é um cara revoltado com essas injustiças. Então ela nasce dessa revolta. E se não fosse a opressão, a capoeira não teria realmente nascido, né? Tal qual ela nasceu. Então, ela nasce dessa subversão com o principal objetivo de libertar mais do que somente o corpo e os grilhões, o espírito, a alma, né? Aonde você pensar que houve opressão em toda a região, em toda a extensão litorânea, inicialmente do Brasil, houve resistência. E essa resistência, ela vem desprovida de armamento bélico, né? Por isso também que o negro ele foi escravizado, porque realmente ele não tinha um poderio bélico. Então, em toda a faixa litorânea, onde houve escravidão, houve revolta. Então, a gente começa a perceber que a capoeira ela é muito mais do que a gente vê sendo discutida. Porque existe o argumento de que a capoeira ela nasce em 3 grandes polos. No Pernambuco, no Rio de Janeiro e na Bahia. E isso, se a gente parar para refletir, se a gente começar a refletir em todo o processo de escravidão, em toda a faixa litorânea do Brasil, em todos os pontos que atacaram navios negreiros, a gente vai começar a perceber que vai muito mais além do que somente nesses 3 grandes polos, né? Haja vista aqui no Quilombo dos Palmares também, que hoje é estado de Alagoas, antigamente era capitania de Pernambuco. Então a capoeira ela nasce, na minha opinião, no meu simples e limitado conhecimento, a capoeira ela nasce em todos os momentos em que o negro se revoltou contra a escravidão em toda a faixa litorânea do Brasil. Eu falo isso por quê, José Paulo? Aí no Rio de Janeiro tem a pernada carioca também. Em São Paulo tem a tiririca. No Ceará tem as cangas d'água, os cangapés. Na Bahia tinha o batuque. Aqui em Alagoas, no Quilombo dos Palmares, existia um mucambo de Zumbi dos Palmares que era praticado movimentos de destreza corporal, com socos, cabeçadas e chutes, pontapés. Isso Décio Freitas fala em seu livro. Então, meu amigo, em todo lugar, em todo local que houve escravidão, houve revolta, houve combate, houve enfrentamento, houve capoeira, de certa forma. E aí começa a surgir os quilombos, porque o quilombo nada mais é do que um grupamento de pessoas. Essa é uma visão simplista, né, que inclusive é pregada pelos opressores, né? Era pregada pelos opressores. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Web, JT 67, o som da resistência.